Louvado seja Deus, cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aqui que nos fala, a Bispa Cláudia do Ministério Internacional Restitui. Hoje vamos dar continuidade ao livro de Mateus, capítulo 26, versículo 1, que diz assim, a palavra do Senhor. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todo esse discurso, disse aos seus discípulos: Bem saber que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes, os escribas, os anciões do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. E consultaram-se mutuamente para com dolo prenderem Jesus e o matarem. Mas dizia, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. Os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo, por que é este desperdício? Pois esse unguento podia vender-se por um grande preço e dar-lhe dinheiro aos pobres. E Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhe, por que aflige esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tendes convosco com pobres, mas a mim não haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o corpo, fê-los preparando-me o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Então um dos 12, chamando Jesus, Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse, que me quereis dar? Eu vou-lhe entregarei. E ele lhes estipularam 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo, onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse, ide à cidade, a um certo homem, e diz-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles, disse, em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhes, porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse, o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. E em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondeu Judas, o que o traria, disse, porventura sou eu, Rabi? Ele disse, tu o disseste. Quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoou e partiu. E deu aos seus discípulos e disse, tomai, comei, e isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhes dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento,
que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vinde, até aquele dia em que beba o novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizeis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo, disse-lhes: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. E disse-lhe Jesus: em verdade, te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E disse-lhe Pedro: ainda que me seja misto morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, mostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, se eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai, eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, partai-nos, eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, com ele grande multidão, com espadas, varapaus, enviada pelos principais sacerdotes, pelos anciões do povo. E o que o traía tinham-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhes disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se ele, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse: embaiai a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar, meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que diz que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saíste como um salteador com espada e varapau para me prender. Todos os dias me sentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram.
E os que prenderam Jesus o conduziam à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. E Pedro seguiu longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes, anciões e todo o conselho buscavam um falso testemunho contra Jesus para prender-lhes à morte, e não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Não achavam, mas por fim chegaram a 2 testemunhas falsas e disseram: Este disse: Eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse: Não respondas coisa alguma ao que estes depõem contra ti. Porém, Jesus, guardando silêncio, respondeu o sumo sacerdote e disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. E disse-lhe Jesus: Tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou, para que precisamos ainda de testemunho. Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondeu, disseres: É réu de morte. Então cuspiram seu rosto e davam punhadas, e outros bofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo. Quem é o que te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora do pátio e, aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que estavam: Este também estava com o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí, aos poucos, aproximaram-se o que ali estavam e disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és dele, pois a tua fala te denuncia. Então começou a ele a braquejar e jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Maravilhoso Deus, eterno, soberano de Israel, rendemos graças, Senhor, louvor, adoração, Senhor, pela tua santa e gloriosa palavra. Continua, Senhor, nos conduzindo, meu Pai, que nós não viemos ser tão somente ouvinte, mas sim praticante da tua palavra, meu Senhor. E a cada um que neste momento, Senhor, que assim compartilha a tua palavra, que o Senhor abra o entendimento, nos dando sabedoria. Aleluia, Pai, para que possamos entender que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Shalom a todos. Graça e paz.